Muito bem, hoje grandes entrevistas aqui. O primeiro convidado, ele que é advogado, professor de direito, muito famoso aqui em todo o Brasil e atua principalmente aqui na cidade de Guarulhos, é sua base, né? Mas trabalha no Brasil todo. Doutor Cristiano Medina, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Roberto. É uma imensa satisfação estar aqui mais uma vez no seu programa. Um programa de grande importância aqui para o nosso município, como também para todo o Alto Tietê. Um programa que mantém os nossos munícipes informados de casos importantes da política e do nosso dia a dia. Agradeço de coração o seu convite para estar novamente aqui com você. Prazer é todo nosso. Para quem não conhece, quem é o Cristiano Medina? Cristiano Medina é um filho de Guarulhos, nasci em Guarulhos, sou formado aqui e pretendo ficar aqui na nossa cidade até os fins dos meus dias, né? Eu amo essa cidade de coração e tenho atuado, como você mesmo disse, em vários casos de repercussão em todo o país, né? Mas a minha base é aqui e pretendo continuar por aqui. Muito bem, né? O senhor leciona na FIG Unimesp, é isso? Sim, eu leciono na FIG já há mais de 23 anos, é a minha casa, eu nasci na FIG, tenho imenso orgulho de ter continuado naquela casa até os dias de hoje, né? Então, muitos advogados, até promotores de justiça, delegados de polícia, foram meus alunos lá na faculdade e tenho muito orgulho de continuar até hoje, sem dúvida alguma, na melhor faculdade de Guarulhos de toda a região. Bom, o doutor Medina ele tem grandes casos. Aqui hoje nós separamos um, né, mas eu quero que ele cite outros que ele já trabalhou. Do garoto Henri Borel, né? Como é que o senhor chegou até esse caso? Então, Roberto, nesses mais de 23, 24 anos de profissão, eu acabei desenvolvendo uma especialidade que é o Tribunal do Júri. Então, sou muito atuante no Tribunal do Júri em um nicho de mercado que poucos advogados atuam, que é a assistência da acusação. Então, a vítima ela ficou durante muitos anos esquecida dentro do processo penal. E eu tenho, juntamente com um grupo de advogados, juntamente também com alguns líderes sociais, alguns até promotores de justiça, defendendo a bandeira da vítima. Então a vítima ela precisa ter palavra no processo, porque na verdade é o personagem do processo que mais sofre. Então nesses anos de advocacia criminal, eu tenho defendido muitas famílias. E por conta desses outros casos que eu atuei, como o caso Bianca Consoli, como o caso Gabriela Regatielli Sherman, dentre tantos outros, Nicolas Maciel, eu acabei sendo procurado pelo Leniel Borel, que é o pai do Henri. Então o Leniel ele não estava satisfeito com o grupo de advogados que lhe assistia. Na verdade, um deles, segundo consta, até demonstrava ali ter algum vínculo com o assassino. Então ele perdeu a confiança dos advogados lá do Rio de Janeiro. E acabou que me procurou, eu fiquei muito comovido com o caso e entrei com toda a minha equipe. Então eu, além dos advogados do meu escritório, eu entrei com uma equipe de médicos, né, que me auxilia na maioria dos meus casos, Dr. Luiz Ayrton Saavedra, no meu entender, um dos maiores legistas do país, membro da Academia Brasileira de Medicina Legal, Dr. Rafael, psiquiatra forense, também uma pessoa com conhecimento muito profundo nessa área. Entramos e estamos aí já há algum tempo provando que, na verdade, o Jairo é um indivíduo extremamente perigoso, o Jairo é um indivíduo sádico, que matou o Henri de uma forma cruenta. E a Monique, né, eu entendo que é tão perigosa e tão sórdida como o Jairo, que foi a garantidora de tudo isso. Então, para manter uma vida de luxo na alta sociedade carioca, ela permitiu que aquele indivíduo matasse o seu filho e, antes de matar, que ele torturasse aquela criança durante um longo tempo. Olha, foi um caso realmente que chamou muita atenção, um pecado
Um pecado, realmente. E é interessante, doutor, que tivemos outros casos, eu não sei se iguais, mas pelo menos similares, né? Tivemos a família Nardoni também. Aí eu fico imaginando como é que fica o profissional para tentar ficar um tanto quanto isento. É difícil, não? O nosso papel como operador do direito é defender os interesses dos nossos clientes de uma forma isenta. Mas eu confesso que é muito difícil, né? Causa uma indignação muito grande casos como esses. Antes do caso Henri Borel, eu atuei, não sei se você se recorda, um caso também de repercussão nacional e até fora do país, o caso da Bianca Consoli, uma jovem de 19 anos de idade que foi estuprada e morta pelo cunhado, pelo Sandro Dota, que era um motoboy. Então esse cunhado, ele tinha desejo sexual para com a Bianca e obviamente que ela não cedeu a esses desejos e numa tarde ele acabou indo até a residência da Bianca, ele tinha a chave da casa, estuprou e matou essa moça. Dias depois, até no próprio velório, o Sandro Dota deu entrevistas para várias emissoras do país, dizendo que iriam descobrir quem tinha sido o canalha que fez aquilo com aquela garota, né? E no decorrer do processo ficou provado que ele era esse tal desse canalha que ele disse nessa entrevista, né? Conseguimos, com base na investigação, uma investigação muito séria, presidida pelo DHPP, pegamos a calça que ele utilizou no dia do crime e haviam vestígios de sangue na calça do Sandro Dota. E esse sangue correspondeu com o material genético que estava nas unhas da Bianca, né, quando ela tentou se defender. E ele acabou sendo condenado. Antes do caso Bianca, eu atuei num caso também bem semelhante ao do Henri, só que na verdade não deu toda essa repercussão. Também um garotinho de 6 anos de idade, o Nicolas Maciel Franco. Os pais estavam separados já há uns 6 meses e o pai pegou esse garoto para comprar presente de Natal. Veja, Samuel, depois de comprar o presente, em determinado momento, o pai ligou para a mãe dizendo: "Você vai voltar comigo?" Ela disse: "Não, estamos tendo uma vida boa, separados, tal. Então você vai ver o que vai acontecer." Esse indivíduo pegou, quebrou as 2 mãos do menininho e jogou o garotinho ali da ponte da Vila Maria. E ele foi preso dias após, por conta de matérias do Datena, na época do Marcelo Rezende. Ele foi preso na praia, comendo camarão e tomando cerveja. Então eu fui também assistente de acusação nesse caso. Foi inclusive um caso que a Dalila Figueiredo pediu que eu auxiliasse. Esse caso ele aportou na Asbrad. A Dalila me ligou, pediu para que eu auxiliasse, imediatamente eu atendi o chamado dela e conseguimos a condenação também do Alexandre, que era o pai do Nicolas. Então, por conta desses casos que eu já atuei, que o Leniel acabou me procurando. Tive um outro caso também interessantíssimo, assim, muito triste, né? Lá em Vitória, no Espírito Santo, a Gabriela Regatielli Sherman, ela foi lançada do 12º andar de um apart-hotel pelo namorado. E durante 20 anos, este indivíduo conseguiu, de uma forma ou de outra, permanecer em liberdade, conseguiu até a despronúncia no Tribunal de Justiça lá do Espírito Santo. Revertemos a decisão no STJ e ele foi submetido a júri, né? Então a tese é que ela havia se suicidado. E nós conseguimos provar. Essa equipe que eu estou dizendo para você atuou de uma forma muito ativa, o Dr. Luiz Ayrton Saavedra, o Dr. Rafael, que fez um trabalho muito bom de autópsia psicológica, provando que ela não tinha perfil suicida, e o Dr. Luiz Ayrton com fotografias da época, né, muito precário, material muito precário, ele conseguiu provar que existiam lesões de defesa na Gabriela. Então conseguimos também a condenação do Cláudio, do assassino da Gabriela. E eu penso que o mesmo vai ocorrer aqui no caso do Henri Borel. A prova é robusta,
O Jairo, ele tem antecedentes de... Ele era vereador, não é isso? Ele era vereador, era uma pessoa muito poderosa lá no Rio de Janeiro. O pai dele era deputado estadual durante muitos anos, né, o Coronel Jairo, lá no Rio de Janeiro. E o Jairo, ele tinha esse perfil. Ele tinha esse perfil sádico, esse perfil de, aparentemente, ter prazer em causar sofrimento em crianças, né? Eu advogo também para uma ex-namorada do Jairo, né? E essa ex-namorada, ela relata que quando apareceu o caso Henri, a filhinha dela, de 15 anos, confessou que ela também foi vítima do Jairo. O Jairo teria despido essa menina num determinado momento e afogado a cabeça dela numa banheira. Então, assim, próximo da criança desfalecer, ele parava, né, de afogar. Então, assim, ele tem esse perfil sádico, ele é um indivíduo extremamente perigoso, frio e calculista. E, ao que parece, ele procurava mulheres bonitas, né, mulheres bonitas com filhos pequenos. Porque não bastava a mulher ser bonita, né? O prazer dele é em torturar essas criancinhas. Doutor, o nosso telespectador Celso, eu ia entrar por esse lado aqui, mas ele já está nos alertando aqui. A justiça soltou o ex-policial Misael, não é policial, não sei se era policial, era advogado, né? Misael Bispo, condenado pela morte da Mércia Nakashima. Ele já está solto na rua. Doutor, às vezes a pessoa é presa, ela cumpre prisão, depois é solta de um tempo, mas ainda fica um gosto de que a justiça não foi feita. Eu me lembro daquele caso daquela jovem atriz, não me lembro o nome da moça, eu ia falar Yasmin, eu acho que Yasmin era o personagem. A Daniela Pérez. Daniela Pérez. O casal que matou foi preso, pagaram, mas anos depois saíram. Ainda ficou um gostinho de que a justiça não foi feita, doutor. Isso é a mesma coisa que está acontecendo com esse assassino da Mércia. Esse é o nosso sistema processual penal, né? O sistema, ele foi desenhado, o espírito do legislador é o de ressocializar o indivíduo. Então, em tese, eu até brinco na sala de aula, o Estado ele retira o criminoso da sociedade, ele passa um período encarcerado e o objetivo da lei é que ele seja ressocializado dentro do sistema prisional. Infelizmente, na maioria das vezes isso não ocorre, mas é o caminho correto, né? Então não existe pena perpétua no Brasil, não existe pena de morte no Brasil, e eu sou totalmente contra essas penas todas, né? Eu penso que a família, Samuel, eu vejo que eles enterram o ente querido após a condenação. Então esse período de investigação, esse período de processo é muito dolorido, muito doloroso para a família, né? Eu acompanhei isso de perto durante muitos anos, com todos esses casos que eu mencionei agora há pouco. E é o que está acontecendo com o Leniel, né? No caso do Leniel, observe que a Monique, ela ficou em liberdade durante um certo período, né? Então ela estava presa, os advogados acabaram fazendo uma construção jurídica e estão no direito deles, obviamente, de fazer, né? A Constituição garante ampla defesa e contraditória a todos. Eu sou um defensor do Estado Democrático de Direito. E acabaram convencendo a juíza que a Monique ela estava sendo ameaçada na cadeia, que a Monique poderia responder em liberdade, e ela acabou, né, numa decisão totalmente infeliz de um ministro do STJ, ela acabou conseguindo a liberdade. Eu fiquei indignado com essa situação, eu e o Leniel e todas as pessoas que nos assistem, e recorri para o Supremo Tribunal Federal. Então eu entrei com recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal e encontrei uma dificuldade muito grande, porque existe uma súmula do Supremo, por isso que eu digo
que a vítima, ela precisa, no aspecto legislativo, ela precisa ser mais protegida pelo legislador. Existe uma súmula do STF que diz que o assistente de acusação, ou seja, o advogado da vítima, não pode recorrer de decisão concessiva de habeas corpus. É uma súmula antiga. Então, se porventura o juiz, o desembargador, o ministro solta o criminoso, a vítima não pode recorrer dessa decisão. Então, eu fiz uma construção dizendo que essa súmula, ela deixou de ter qualquer lógica no nosso atual sistema jurídico. Porque com o pacote anticrime, com a mudança do Código de Processo Penal, eu, na condição de assistente de acusação, eu posso pedir uma prisão preventiva. Então, se eu posso representar, pleiteando pela concessão de uma prisão preventiva, por que eu não posso recorrer de uma decisão concessiva de habeas corpus, né? Então, felizmente, caiu nas mãos do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes acolheu o meu pedido e decretou novamente a prisão preventiva da Monique. É a pergunta do Celso aqui. A lei judiciária criminal é de 1930. Não está arcaica? Já não está na hora de reformular tudo? Ou vamos continuar fazendo esses remendos? Eu acho que é o necessário, é o suficiente. Infelizmente, essa é uma crítica que eu concordo com o Celso, né? No sentido de que, infelizmente, o nosso legislador, ele atua de uma forma equivocada. Então, assim, surgiu um caso de repercussão, Daniela Pérez. Então, que grave, nossa, mas é hediondo esse homicídio qualificado. Então, vamos criar uma lei dizendo que, a partir de hoje, o homicídio qualificado é hediondo. Então, surgiu o caso do Henri, né? Brigamos, conseguimos a criação de uma lei, a Lei Henri Borel. É uma lei que protege crianças e adolescentes. É uma lei que se assemelha muito com a Lei Maria da Penha. Essa lei, ela é graças ao trabalho do Leniel Borel. O Leniel, ele vestiu a camisa e conseguiu a aprovação dessa lei. Mas veja, se nós tivéssemos já um sistema pensado, se o sistema penal e processual penal não fosse uma colcha de retalhos que se altera de acordo com a convicção ali do legislador naquele momento, tentando dar uma resposta para a sociedade, muitas vezes almejando votos, muitos desses crimes seriam evitados. Eu vou te dar um exemplo no caso do Henri. No caso do Henri, imagina, aquela criança ficou durante 2 horas ou mais agonizando dentro daquele apartamento. Ele teve uma morte agônica. Quando ele chegou no Hospital Barra d'Or, ele já chegou em estado de rigidez cadavérica. Então ele ficou sofrendo ali dentro. Será que ele não gritou? Será que vizinhos não ouviram? Por que a babá, a Tainá, que presenciou torturas anteriores, no mínimo no dia 2 de fevereiro, de 21, no dia 12 de fevereiro de 21, no final daquele mês, está materializado, tem vídeo, tem conversas da babá com o namorado, com a própria Monique. Por que ela não foi punida? Não existia ali a omissão dela. Hoje a Lei Henri Borel pune também aquele que se omite numa situação dessa, né? Então, se já existisse uma legislação, se essa legislação já fosse divulgada para toda a sociedade, talvez muitos crimes eles não aconteceriam da forma que acontece. A enfermeira Márcia, nossa telespectadora, ela escreve aqui, ó: eu creio que deveria ter prisão perpétua e o assassino trabalhar para se sustentar. Quem tira a vida de alguém, friamente, deveria também perder o direito de viver e carregar isso para o resto de sua vida, porque os familiares da vítima vão carregar para si, para o resto de suas vidas, doutor. Eu até respeito a opinião dela, mas na condição de defensor dos direitos humanos, como um estudante assíduo do direito constitucional, de todas as regras de direitos humanos, eu não posso aceitar. Então, se você pegar países, né, os Estados Unidos mesmo, que em alguns estados implantaram a pena de morte, essa pena de morte ela não surtiu nenhum efeito, né? Na verdade, não reduziu a criminalidade por conta dessa pena fatal. Eu penso que o que falta é pensar na legislação em si de uma forma global. Então, o que precisamos? Precisamos dar estrutura
na educação, tentar, de todas as formas, diminuir a criminalidade, não apenas criando penas severas, porque seria o Estado condenando um filho da sociedade, que por mais que seja o que seja, é um filho da sociedade. Muitas vezes por erro do próprio Estado. Então, o Estado, ele falha. Então, o Estado, ele tem que atuar para tentar dar melhores condições para toda a população e não criar penas fatais, né? Se o crime aconteceu, muitas vezes não é apenas culpa apenas daquele indivíduo, dependendo do crime. Obviamente no Jairinho não dá para falar nisso, né? Porque o Jairinho é um indivíduo sádico, é um indivíduo que viveu na alta sociedade lá do Rio de Janeiro. Ele é do mal realmente, existem pessoas do mal, como é o caso do Jairo, né? Agora, muitos outros crimes poderiam ser evitados se o poder público atuasse de uma forma efetiva na sociedade. Acabou nosso tempo, acredita? Muito prazer em tê-lo aqui mais uma vez, doutor. Quem quiser falar com o senhor, ter acesso a seu material de trabalho, como é que faz? Eu estou nas redes sociais, né, Cristiano Medina, tanto no Instagram como no Facebook, e estou à disposição, né? Se tiverem dúvidas, se precisarem de algum esclarecimento, eu estou à disposição de todos. Agradecer ao Sérgio Nunes, à vereadora Carlinda Tinoco, que está nos acompanhando aqui, e a todos aqui. Pessoal, obrigado, doutor. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, meu amigo.